A mitologia e o folclore brasileiro ainda são elementos que instigam muito os escritores de uma forma geral, quer quem esteja começando a carreira, ou outros autores que já estão aí caminhando há muito tempo e acabam se valendo de mitos dos nossos ricos folclores de vários estados, como a gente tem aí, vai de Saci Pererê, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, com todos os seus mitos lá, como o Boto Rosa, os mitos da Amazônia, e é muito interessante que sempre rendem muito boas histórias. E, claro, uma oportunidade para você que está aí nos assistindo pelo canal do YouTube, está nos ouvindo pelo podcast, para ler mais ou diversificar as suas leituras. Quem sabe pegar um livro de ficção, quem sabe pegar um livro aí envolvendo a mitologia. A gente tem mitologia como a grega, por exemplo, que também é bastante rica e diversa. Já rendeu vários filmes, vários livros, séries e até mesmo trilogias. Hoje vamos conversar com Bernardo Diniz. Ela é mineiro e lançou um livro já há algum tempo, seu primeiro livro, O Guerreiro da Tempestade. E eu já fico aqui me perguntando, e eu vou transferir esse questionamento para ele, se o Guerreiro da Tempestade, por um acaso, seria o Bernardo? Opa, não, não, quem sou eu? Eu tentei afastar o personagem principal um pouquinho de mim. É difícil, né, da gente não transferir um pouquinho das nossas crenças, né, para esse personagem, mas eu não penso nele como eu não. Eu acho que é um personagem à parte, assim, um personagem, uma pessoa, que eu conheci, que eu admiro, talvez. Bernardo, você sendo arquiteto, urbanista por formação, acabou seguindo um pouco mais, enveredando um pouco mais para a área de exatas, né? Essa coisa de números. E aí, de repente, surgiu essa vontade de escrever um livro, né? Como que essa semente foi plantada aí? Como é que esse projeto começou até que você terminasse com a publicação do livro? Eu tenho bastante tempo, eu admiro muito, né, fantasia, ficção. Eu gosto principalmente na verdade, do visual, né, de filme, série, um documentário, quando é mitologia, então, me interessa muito. E eu sempre quis que alguém trouxesse, né, o nosso folclore com a riqueza de uma fantasia, de um filme, né, que trouxesse ele como os deuses gregos, né, aparecem, a televisão traz para gente, né, esses personagens. Eu tinha muito essa vontade e acabou que depois de conhecer duas lendas interessantes do nosso folclore, é, Mairé, Monã e os Três Dilúvios e Escadaria para o Céu, eu fui formando sem querer vários recortes, né, de uma história. Aí chegou um momento em que eu vi que aquilo tinha uma tinha uma tinha essa tudo isso que eu queria trazer, né, toda essa tinha uma história completa. Eu senti que eu tinha um início, um meio, um fim. E aí poxa, eu tenho que transformar isso em alguma coisa. E achei na escrita, né, uma maneira de trazer essa história que eu tinha visualizado na minha cabeça, com tanto detalhe. Foi um projeto interessante, foi um desafio, porque particularmente eu não sou, assim, ligado à escrita, né, mas foi um desafio interessante. Os leitores do seu livro vão encontrar que tipo de folclore dentro da sua história? Olha, eh, eu tentei buscar uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né. Eu não queria trazer só a caipora, o curupira, o boitatá, como, como a gente ouve, né, sempre vê. Eu não queria eu queria uma história mais madura. Eu estava desenvolvendo uma história, assim, mais ligada, por exemplo, com o meio ambiente, com algumas questões sociais, então achei interessante. Ela é uma história mais madura, né, então
os leitores que eu busquei talvez vão conhecer mais um personagem, uma espécie de salvador, ou de vilão. De vilão não, o meu herói, ele é uma espécie de salvador, mas ao mesmo tempo também ele é como se fosse um guerreiro, como é que a gente chama? Um guerreiro do apocalipse, né? Ele representa ele é um Perseu, eu não sei definir bem ele, não. É um personagem que eu admiro muito, que eu trouxe ele com uma perspectiva de, de maturidade mesmo, trazer um personagem mais maduro. O meu folclore todo que eu trago, eu tento isso. Eu não sei. A história se passa no meio urbano, numa floresta, você mesclou aí o seu cenário, né? Quais são aí as implicações que nós vamos encontrar aí ao caminhar, ao viajar por essa obra? Uma fantasia, né? E, curiosamente, eu não consegui encaixar a minha história em uma história de época, no século XIX, XVIII, alguma coisa assim. Eu consegui encaixar ela do nosso presente para o futuro. A ideia era que o que a gente faz agora trouxesse uma consequência, né? A questão ambiental, né? O que a gente está causando hoje no ambiente trouxesse uma consequência no futuro. E é a partir dela que começa a história. A meu colega definiu melhor do que eu, é uma ficção folclórica. Ela, ela realmente, ela é uma ficção. Eu trago uma fantasia no meio de uma ficção, de alguma coisa eu imaginei um futuro, né, em que a gente tem, eu queria que ele fosse mais apocalíptico não, mas mais distópico, mas eu não consegui trazer isso tanto, não, porque eu ainda trouxe aquele clima depois que a gente sai da cidade, ele desenvolve muito na floresta, né? A minha história, ela é uma jornada. Os amigos eles partem para poder ajudar uma três amigos eles saem da cidade para tentar resgatar uma amiga deles que está presa em um grupo de mercenários na floresta, né? Então ela tem essa transição, uma parte na cidade, como é na Amazônia, principalmente no Pará. Esse primeiro livro ele acontece no Pará. Eu tenho uma cunhada que morou lá e ela me falou muito da região, então eu tinha uma visão. Então, aproveitei essa visão que ela me deu e trouxe no livro, né? E ele começa numa cidade pequena, numa vila, e depois acaba que, como a amiga está perdida na floresta, né? Na mão dos mercenários, eles têm que embarcar numa jornada para encontrar essa amiga e vão descobrir outros mistérios da floresta, né? E aí vão surgindo aí os mitos, né? Eles vão convivendo, eles vão ter algum tipo de ajuda, vamos dizer assim, uma ajuda mitológica, uma ajuda folclórica, para conseguir a solução do caso que você está propondo, ou eles vão ter que se virar sozinhos? Gira em torno do Caluanã. Ele é, ele é um indígena órfão que foi criado por pais indígenas, mas que foi criado na fazenda. Esse personagem, ele é mais do que só um indígena, na verdade. Ele é uma força da natureza. Ele é o próprio Tupã. Ele, é, através da história do Mairé Monan dos Três Dilúvios, né, que eu adapto ela através desse personagem. E ele talvez seja a maior força que vai ajudar eles nessa jornada, apesar de que ele ainda não conhece a própria força, né? E os outros personagens folclóricos nossos, né? Eles vão surgindo à medida que eles vão é, caminhando, né? Mas basicamente eu acho que ele. E na verdade, as maiores forças da mitologia que tem no meu livro estão contra eles, né? Não, eu não posso contar muito não, mas a outra lenda um dos vilões que eu escolho, né, é de uma outra lenda, que é a Escadaria do Céu, essas duas lendas são as principais, né? E essa história do Escadaria para o Céu conta a história de quando os índios tentaram, as onças dominavam a floresta e os índios queriam fugir delas. Eles tentaram fugir subindo até o céu através de uma escadaria que eles montaram atirando flechas, né, na, na, na abóbada celeste. Só que quando eles tentaram subir, as onças já tinham subido. Então eles
desistiram de subir e aprisionaram elas lá. Então, um dos desafios dele vai ser uma criatura folclórica dessa lenda, né? Ela me parece que você meio que quis intrincar aí algumas questões, né, você está juntando aí fazendo umas releituras, né, de mitos, de coisas que são próprias do folclore, inclusive envolvendo toda a questão indígena, né? O que é também bastante interessante, porque aí vem como uma informação de floresta ou dessa questão de ocupações de espaço, né, do indígena que estava sendo criado ou teve o convívio com o homem, entre aspas, lá na fazenda, né? Então teve essa construção de amigos aí e que vão se embrenhar então pela mata em busca aí de encontrar a amiga. A ideia da história também, você já tinha ela desde o início, né? Ou alguém leu, te deu uma ideia, você foi pesquisar? Como é que isso chegou para você? Tive a oportunidade de conhecer essas duas lendas do principais, né, que moldam a história. Curiosamente, foi só pela curiosidade de sempre buscar algum personagem, alguma história do folclore nosso, né? E diferente, principalmente. A maior parte do folclore que a gente conhece, talvez, ela é muito ligada à nossa colonização, né? Ela vem mais do popular e talvez dos portugueses que trouxeram de fora. A caipora, me parece que é uma adaptação de uma lenda de fora, a cuca, a o Saci, né? São histórias que a gente conhece elas principalmente pelo cotidiano, talvez, da colônia, né? Do país colônia, da fazenda, da nossa cultura já de povo já, né? Colonizado pelos portugueses. Então eu busquei algumas lendas diferentes e só por curiosidade, só pelo prazer mesmo, e acabei encontrando algumas delas. Essas duas, é, recente eu comprei um livro, vou até tentar aproveitar também as histórias que eu vi lá. E foi assim que eu comecei na verdade, eu não tinha esse objetivo, né, de escrever, mas foi assim que foi plantando talvez a sementinha, algumas imagens do que poderia acontecer naquela lenda, se eu fosse recontar ela. É, a questão é que um dia, simplesmente, eu misturei elas e encaixou tão bem que eu senti vontade de escrever. A partir dali, e como eu tinha também o sentimento de trazer alguma coisa ligada a principalmente a questão ambiental. A gente estava passando talvez um momento em que as queimadas estavam grandes e a gente estava vendo a televisão o tempo todo, aquilo deu um sentimento ruim, deu uma vontade de tipo assim, poxa, será que a gente vai, o que será que isso vai, até onde será que a gente vai chegar, né? E aí, curiosamente, isso encaixou com essas histórias e aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver, principalmente como eu já tinha ali, sem querer, formado ali, poxa, podia finalizar naquele momento e iniciar dessa maneira. Aí eu fui tendo um trabalho depois de só costurar. Foi a maior parte do trabalho, mas foi um momento gostoso, interessante para Você mim. já lançou um livro tem um tempinho. Como é que está o feedback do que você está recebendo? O que as pessoas estão comentando? Se você for fazer uma segunda edição, você vai reeditar, vai editar alguma coisa na história, vai mexer um pouco? Quando eu terminei o livro, eu senti que, tipo assim, eu tinha terminado, ele tinha chegado no ponto ideal. Eu não cheguei a imaginar mudar, apesar de que depois que eu percebi que eu queria, talvez dar uma continuação para ele, né? Eu imaginei que eu podia ter usado o final em um outro momento, mas eu já estava tipo assim, não, realmente acabou agora, terminei, né? O feedback, graças a Deus, ele é muito bom, mas graças a Deus também é, os meus amigos me apoiaram muito, né? Eles que foram o maior volume de vendas que eu tive. E eu ainda espero algumas ainda. Tem muita gente que ainda não me deu a resposta depois de ter terminado o livro, né? Mas graças a Deus eles foram muito companheiros e sempre me apoiaram e me deram assim, poxa, gostei. A minha família, principalmente, os meus irmãos, eles,
não, está muito bom, e eu fico satisfeito. Eu fiz, né, uma satisfação própria ter terminado esse livro. Eu gostaria muito que outras pessoas tivessem a oportunidade de ler, porque eu queria que ele fosse visto, né? Mas a minha satisfação é de que a minha família gostou, de que os amigos também, quem chegou a ler, ficou satisfeito e, e principalmente do apoio deles. Eu fiquei muito feliz. Eu não queria um livro só para guardar na estante. Eu queria que as pessoas conhecessem ele. Quem sabe mais para frente eles mesmos não falam assim, poxa, interessante. Eu não tinha visto ainda esse momento, né? A gente tem outra oportunidade de conversar. E para você que está atento aí, a gente vai deixar na legenda as informações para quem quiser adquirir o livro do Bernardo, né, o Guerreiro da Tempestade. Tiver esse conhecimento, pode mostrar, depois o Bernardo vai aqui mostrar para a gente a capa, para, né, falar ainda um pouco mais sobre o livro. E uma coisa interessante que a gente vai saber do Bernardo vamos ter aí alguma continuação? O livro vem, de repente, aí com uma segunda parte, pode virar uma trilogia. A minha expectativa hoje, o meu objetivo hoje, enquanto escritor, é dar uma continuidade para o livro. Eu tenho já umas 20 a 40 páginas escritas de uma história, de uma nova história. Ela não, ela é uma história em paralelo, porque eu percebi que essa história aqui, ela não é que ela não mereça uma continuação, mas que para dar uma continuação para ela, ela precisa de um apoio, né, de uma história de apoio. E eu tô empolgado agora. Eu já tinha já algumas ideias pequenas que eu fui guardando, né, escrevendo e guardando, mas agora esse ano eu consegui realmente sentar e parar para pensar no que eu quero, né? Descobri também busquei novas lendas, né, para poder trazer, e já tem uma em que eu acredito que vai ser vai trazer é, vai trazer de novo algumas coisas que eu tenho muita satisfação de ter trazido nesse livro, né? O meu desafio agora vai ser escrever um personagem feminino, até que eu acho que merece, que é o que eu visualizei para a próxima história, né? E ainda não sei como que vai terminar e como que eu vou encaixar no próximo livro, mas eu queria que fosse até talvez um confronto. Ia ser interessante. É um exercício de imaginação, né, de criatividade, em que você, à medida que se dedica, né, isso vai ficando ali no seu inconsciente e os personagens vão aparecendo. Eles já vão tomando conta aí da sua mente. Imagine que às vezes te acordando porque querem ganhar vida, querem ganhar espaço, contorno, ou você ainda não está convivendo com essa situação. No meu primeiro livro, né, O Guerreiro da Tempestade, os meus amigos influenciaram muito os meus personagens, sabe? Os meus conhecidos, né? Família também. É, Nesse novo, eu tô sentindo um pouquinho de falta disso, dessa inspiração dos meus amigos. Eu tenho algumas ideias, mas eu queria desenvolver mais ela. Mas eu já tenho o meu personagem principal e e um, e um coadjuvante dele. Já estão muito bem construídos na minha cabeça. Eu estou tentando agora só encaixar eles na história direitinho, porque com o passar do tempo, eu sempre quero mudar alguma coisa. Eu queria que fosse, por exemplo, uma nova história indígena, né? Mas eu estou sentindo que, até pela minha falta de conhecimento da vida indígena, e principalmente porque o meu personagem parece que ele está desenvolvendo melhor fora da vida indígena. Ela vai influenciar ele, claro, porque ela vai trazer uma nova lenda, mas eu estou sentindo que ela está ela não ter a vivência do indígena, mas passar a ter um conhecimento da história dele, vai trazer mais profundidade para ela. Processo de leitura, Bernardo, você acha que assim está crescendo o número de leitores no Brasil? Nós não estamos distante do que seria uma realidade bacana, porque o seu livro, por exemplo, poderia ser muito bem aproveitado nas escolas.
quer seja do ensino fundamental ou do médio. O meu livro, infelizmente, o conteúdo dele eu acho que é maior de 15 anos, mas eu gostaria que ele tivesse, sim, essa possibilidade de estar ali na escola. Eu acho que ele merece um espacinho, sabe, assim, porque realmente eu trago aqui algumas eu trago bom, teria de ter a pessoa teria de estudar. Eu não sei se eu consigo incentivar, né, a pessoa a buscar o folclore nessa história. Ele é muito adaptado, ele está muito mais para as histórias de ficção mesmo que a gente vê na televisão. Mas eu acho que eu gostaria que ele fosse, assim, um livro daqueles, eh série Vagalume, né, ia ser interessante que se realmente ele fizesse parte, sim, da história, da nossa educação, ia ser pública principalmente, né, ia ser uma satisfação. Mas eu não sei se ele tem espaço para isso, eu acho que é mais para satisfação pessoal mesmo, do leitor. Eu gostaria muito principalmente porque eu gostaria que ele fosse um transformado em audiovisual, talvez, né? Em uma série, em um filme, em um jogo. Isso me inspira muito, visualmente, principalmente. Eu tive muita inspiração visual na minha mente. Tinha muito claro algumas cenas e ia ser interessante que alguém conseguisse trazer isso com com um design assim, sei lá, atraente. A capa, você deve estar com o livro aí, para a gente conhecer seu livro, e aí conta para a gente se tem ilustrações, se ele é um livro ilustrado ou não, né? Se é ilustrado, quem ilustrou, se não é, você chegou a pensar nisso ou não, como é que você chegou no projeto final, enquanto você está mostrando o livro aí? Infelizmente ele não é, né? Ele não é ilustrado. A capa é muito bonita, a capa em si, ela, eu queria uma capa simples, eu queria uma coisa com nome e um símbolo, é, mas na hora que o rapaz, o amigo conhecido, na verdade, desenhou ela, foi muito satisfatório. Eu fiquei muito satisfeito e nem pensei duas vezes em trocar, né? Foi o Rafael Protzner. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, mas nossa, na hora que eu vi o esboço dele, não estava nem colorido, me trouxe uma satisfação. Falei, não, vamos ficar com essa aí, vamos trabalhar. Ela, ela traz aqui um pouquinho, né, como é o Guerreiro da Tempestade. Eu fiquei muito satisfeito, porque trouxe um índio aqui embaixo, aqui, e essa onça gigante, que é talvez um dos desafios que ele vai encontrar no caminho, era o que acho que o livro merecia, né, de capa, e ela é uma capa que chama atenção. Graças a Deus ela é bem chamativa, ela é muito bonita. Qual foi a maior onça que você teve que enfrentar para esse livro estar na sua mão? A primeira foi escrever. Não é uma coisa que eu domino, principalmente mais pela minha falta mesmo de prática, né? E diálogo é uma dificuldade que eu tenho de escrever diálogos consistentes, né, ricos, mas nesse caso aqui eu tinha a história pronta na cabeça, então foi moldando, eu tive de correr atrás dessa deficiência, escrever personagens. Eu percebi o quanto que é difícil escrever. Escrever não é uma coisa simples, não, mas eu tinha uma história pronta, eu acho que consegui desenvolver bem ela. Estou muito satisfeito. Foi um trabalho interessante, foi muito bom. E para você que gosta ou não da fantasia, temos aí, ó, uma nova área, né? Talvez um gênero novo criado pelo Bernardo Diniz, que seria a ficção folclórica. Quem sabe você não vai se estimular a ler mais livros ou vai se encantar pelo hábito de ler, começando pelo Guerreiro da Tempestade. Afinal, né, quando a gente puxa mitos, a gente traz o folclore e tanta coisa rica que faz parte
do nosso cotidiano, porque com certeza, independente de onde você está, existem as lendas, existem os mitos, né? Tem os mitos que têm mais destaque no Brasil, outros menos. É verdade que os indígenas estão ganhando mais espaço, estão tendo, de fato, aí a abertura que eles merecem, estão sendo mais cuidados, o que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas, independentemente disso, temos esse livro, esse novo livro aí do Mineiro, do Bernardo Diniz, trazendo para a gente, então, essas histórias envolvendo aí florestas, questões indígenas, hábitos, que pode fazer muita diferença aí na sua estante.